Tudo bem, irmãos? Vou falar um pouco aqui sobre a palavra, amém? Muitas pessoas deixam de ir para a igreja por causa do dízimo e das ofertas, não é verdade? Bom, eles querem falar que o dízimo não é algo obrigatório. Tudo bem, tá certo? Tudo bem. Mas, se você realmente quer seguir o que a palavra diz, vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 34. Olha como que eram os primeiros cristãos da época, certo? Foi que Jesus subiu aos céus. Olha a atitude dos primeiros cristãos. Está lá, Atos capítulo 4, versículo 34. Lá diz que os membros das igrejas vendiam as suas casas, suas propriedades, pegava todo aquele dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos, certo? E aquele dinheiro era distribuído entre os irmãos de acordo com a necessidade de cada um. Beleza? Então, naquela época eles faziam isso. Já que as pessoas elas querem questionar o dízimo, então vamos fazer o seguinte: deixa o dízimo de lado e comece agora a vender sua casa, suas propriedades, como os discípulos primeiros cristãos faziam, tá? Em Atos capítulo 4, versículo 34, está escrito lá, eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E ali aquele dinheiro era distribuído entre os irmãos. Agora, quando você fizer isso, né, infelizmente as pessoas elas amam mais o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus, na sua palavra, em Malaquias 3, versículo 10 em diante, lá diz sobre o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, o povo fala, em que te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Toda a nação. Aí Jesus falou, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento, sustento na minha casa. Porque os homens, que os sacerdotes ali, os sumos sacerdotes, os levitas, eles eram sustentados por isso. Então, Jesus falou assim, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Certo? Então, o dízimo está lá em Malaquias, em Mateus 24, versículo 23 e 24, lá diz, Jesus ele repreendeu os fariseus da época, falando assim, ai de vós, escribas e fariseus, por quê? Vocês dão o dízimo do endo, do cominho, né, e de outra coisa lá, até esqueci. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas. Que coisa? Dar o dízimo, sem omitir aquelas. O quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Eles tinham que praticar a justiça. Não é só dar o dízimo por interesse. Porque Deus falou, abrir as janelas dos céus e derramaria bênção sobre vós. É praticar a justiça, a misericórdia para com o próximo, né? E a fé em Deus, a fé em Cristo. Então, nós vemos aqui Deus falando na sua palavra sobre o dízimo e sobre a oferta. Mas também fala em Atos capítulo 4, versículo 34. Né? As pessoas elas vendiam suas propriedades, as terras, as casas, e davam, colocavam aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam e distribuíam de acordo com a necessidade dos irmãos. Então vamos fazer o seguinte, não precisam dar o dízimo. Vamos falar isso para o Brasil inteiro, né? Aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter que vender a sua casa, vão ter que vender a propriedade e dar para os pastores, e falar com os pastores. É lógico, pastor, eu estou dando aqui meu dinheiro que eu vendi a minha casa, você vai pegar esse dinheiro e vai dar entre os irmãos que têm necessidade. Não é verdade? Então, só que não fazem. Não fazem. Eles preferem não dar nada. Porque a obra de Deus aqui na terra é mantida pelo dinheiro. Não tem como. É o dinheiro dos irmãos, as ofertas, os dízimos. Então, como o pastor não recebe esse tipo de coisa, o que acontece? Os dízimos, as ofertas, são para manter a igreja. Está entendendo? Porque tem igreja que custa 10 mil aluguéis, 1.000, 2.000, 3.000, dependendo do tamanho, e a despesa às vezes é muito grande. O pastor para sustentar, para manter aquela igreja. E o pastor não tem que trabalhar para pagar aluguel de igreja, não. E se eles fazem isso, eles fazem por amor. Mas o desejo também dele é que a igreja sustente também a igreja, dê lá o seu dízimo, a sua oferta, que é 10% daquilo que a pessoa recebe anual, por mês. Né? Que custa isso? Bom, meu filho, nesse sentido, antes das pessoas se converterem para a igreja, para Cristo,
olha a vida de cada um deles. Pegava o seu salarinho e comprava aí, ó, a maconhazinha todo dia. Comprava a cocaína todo dia. Todo dia tomando uma cachaçinha no boteco, uma cervejinha aqui perto da minha loja. As mesmas pessoas todo dia tomando a cachaçinha, a cervejinha. Tá entendendo? Então, as pessoas antes de se converter viviam assim, nas drogas, na prostituição, indo na zona, nas gandaias, e media esforço, e fazia de tudo para quê? Para sustentar, para gastar dinheiro nessas coisas. Tem gente que até rouba dinheiro dos familiares porque já está tudo, não tem mais nada. Pega o dinheirinho do papai e da mamãe, vai comprar drogas, rouba os objetos dentro de casa. Aí essas pessoas se convertem, né? Começam aí a igreja, e o pastor, né? Está ali orando com amor, com misericórdia, aquela alma que está oprimida na mão do diabo. Às vezes cai até endemoniado na igreja, o pastor vai lá, ungido por Deus, arranca aquele demônio ali, que coloca ele nas drogas, na prostituição. Aí ele começa a ver, a pensar, porque o demônio tomou conta da mente dele. Aí ele começa a raciocinar, a ver a vida que ele está vivendo, que ele precisa largar aquilo, porque antes era escravo e Satanás dominava a vida dele. Está entendendo? Aí a vida de um cristão hoje é longe destas coisas. Porque antes da gente se converter, a gente gastava dinheiro com isso. Porque tudo isso é de Satanás. Você está dando o seu dinheiro para o demônio. Quando você compra maconha, vai tomar uma cachaçinha, vai se embriagar na cerveja, que seja qualquer for bebida, ou no cigarro, tudo isso é coisa de Satanás. Seu dinheiro está para ele, está dando ele. Está sustentando os empregados dele que vendem essas coisas. Então, meu irmão, quando nós nos convertemos, nós largamos tudo isso. Eu fumava e bebia, meu irmão. Sobrou mais dinheiro para mim. Tá entendendo? Sobrou mais dinheiro. Hoje eu não preciso gastar dinheiro com essas porcarias. Entendeu? Então, por que eu não vou ajudar a igreja para que a igreja se mantenha aberta, para que outros cachaceiros, outros viciados na maconha, na cocaína, no crack, na prostituição, pessoas que estão sofrendo, famílias destruídas, possam entrar lá, porque o nosso dinheiro está mantendo aquela porta aberta, para que uma família, os jovens que estão aí oprimidos, vão lá, se convertam e começam a ser sustentados ali pela palavra de Deus, e ali eles são libertos. Começam a andar com Jesus. E aquela vida miserável que ele vivia, com o seu dinheiro, né? O seu dinheirinho tão suado, ia para as porcarias de Satanás, agora não vai mais. Então a pessoa, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Ela, poxa, o pastor, a igreja ali, trabalhou para me ajudar a sair dessa vida, pô. E a gratidão? Tá entendendo? Tem que ser grato ao Senhor e ajudar aquela igreja, né? Então é isso que Deus faz nas nossas vidas, meu irmão. Se eu não tivesse me convertido, já estava morto uma hora dessa na cachaça, no cigarro, sabe? Minha vida, meu corpo estava se autodestruindo por causa disso. Mas Deus bateu na minha porta antes disso e restaurou a minha vida. E hoje, meu irmão, eu quero viver assim com Cristo. E o dinheiro, na realidade, é meu. Se eu dou, isso é assunto meu. Ninguém tem que entrar nesse assunto, porque o dinheiro é meu. As pessoas não compram maconha, cocaína, vai na zona. Eu não entro no assunto disso, não. Se vocês querem fazer isso, que faça. Quer ir pro boteco se matar tomando cachaça? Vai. Eu não quero, eu não tô nem aí. Tô preocupado com isso, não. Faça com o seu dinheiro o que vocês quiserem. Mas o dinheiro é meu, eu que suei, eu que trabalhei, eu decido o que eu faço com ele. Tá entendendo? E eu ajudo sim na igreja. Por que não? Por que não? Um dia eu estava no mundo. Aí a porta estava aberta, porque os outros irmãos da igreja lá que estavam mantendo aquela porta aberta para não entrar. E eu entrei. E ali Deus me libertou. Glória a Deus por isso. Se você estiver na situação, vai lá. Vai lá, Deus vai trabalhar na tua vida, vai te libertar, meu irmão. O seu dinheirinho que você gasta todo dia por mês, aí, ó, fumando por dia, né? Fumando um maço de cigarro, 2 maços. Faz o cálculo por mês aí. Tá entendendo? Quanto você dá de dinheiro nas drogas, certo? Na bebida. Bom, e ainda destruindo a sua saúde. Tá bom. Nós damos sim com prazer para ajudar a igreja, para que a porta esteja aberta, para que esses que estão oprimidos entram lá também e sejam libertos. Bem? Então seja inteligente, para de ficar ouvindo esses camaradas aí do Facebook, da internet, que fala que você não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, tá entendendo? Então tá bom.
Ah, o dízimo é da lei. Então tá. Vamos no Novo Testamento. Atos capítulo 4, versículo 34. Tá lá. Venda a tua propriedade e dê aos apóstolos. Está escrito isso lá. Está no Novo Testamento. E Jesus se agradava disso. Vamos ver qual que é melhor? 10% ou a casa inteira? Ou o seu imóvel? Né? Então, meu irmão, eu acho que essas pessoas aí que ficam falando mal do dízimo da igreja, essas pessoas são encapetadas, endemoniadas. Amantes do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é só 10% que Deus pede para ver se você ama o seu dinheirinho. Como está teu coração quando você tira de 10% que você ganha. Mas quando tira 50%, 60% para comprar maconha, cocaína, crack, cachaça e nas ondas, dentro da prostituta. Isso aí nem pensa, né? Nem pensa que está doendo no bolso. Nem pensa que está doendo no bolso. Quer satisfazer a carne. Né? Mas o destino é um inferno. A condenação é eterna. Então Jesus nos libertou para que possamos pensar, raciocinar de maneira correta. E para de ficar ouvindo esses encapetados que é contra o dízimo e as ofertas na igreja. Entendeu? Para com isso. E quando você se converter, o dinheiro que você gasta nessas porcarias, você não vai gastar mais, vai sobrar mais. Você gastava quanto nisso aí? Você gastava quanto? Quantos por cento você gastava do seu salário? 60% nessas porcarias? 90%? Aí você se converte. Aí você não vai gastar mais 60% nem 90%. Vai sobrar para você. Vamos dizer que você gasta 60% no cigarro, na cachaça, nas drogas, do seu salário. Né? Aí você vai se converter, vai dar 10%. Irmão, vai sobrar 50%. 50% daquilo que você gastava antes. Para fazer outras coisas para a sua própria saúde e bem. Pensa nisso. Pensa nisso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Você só precisa ouvir a pessoa certa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.